Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de alguns reis de Israel, mas principalmente da história de Josafá. E antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com 3 amigos. Se tem ajudado você, se tem mudado a sua mentalidade, se tem aproximado você de Deus, então faz com que essa mensagem alcance outras pessoas, que elas sejam transformadas juntamente com você. Então se inscreve no canal, coloca lá receber todas as notificações, que todas as segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você. Então diz assim, é no capítulo de número 19, mas é no livro de 2 Crônicas. Então nós estamos no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 19. Nós vamos ver aqui um pouco sobre a história de Josafá. Então, antes da gente iniciar, queria pedir a você que, se você pudesse, fechar os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Se você não pode, mesmo assim, pode entrar em espírito de oração, não tem problema, não faz diferença estar de olhos abertos ou fechados. Ficar de olhos fechados é só uma forma de você manter mais a concentração, tá certo? Então, vamos lá. Senhor Jesus, bendito e adorado Deus, diante da Tua santa e poderosa presença, aqui nos colocamos cada um de nós, meu Pai. Cada um desses peregrinos, Senhor Jesus, que somos, para Te suplicar, meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Dai-nos sabedoria e discernimento para entender. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a viver e praticar a Tua palavra. Que seja o Senhor, meu Pai, não eu a falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim, peregrino. Josafá, rei de Judá, voltou para a sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Perguntou o Jeú. Então o Jeú perguntou a Josafá: devia você amar aqueles a quem aborrece ao Senhor? Deveria você ajudar essas pessoas que praticam a iniquidade a praticarem ainda mais, Josafá? Isso foi a pergunta de Jeú. Então, para continuar aqui, ele diz o seguinte: por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então, olha o que aconteceu, peregrinos. Josafá, ele acabou que, no momento da vida dele, ele ajudou pessoas que praticavam iniquidade. Jefferson, eu não posso ajudar pessoas? Claro que você pode, mas há um porém, há uma exceção. Não adianta você ajudar pessoas que praticam iniquidade. Aqui como Josafá, ele ajudou pessoas que praticavam o mal, que praticavam o pecado, a perversidade. E trouxe sobre ele uma consequência. Trouxe sobre ele a justiça de Deus. Que foi o que? Ele ajudou as pessoas que praticavam o mal e ele mesmo se tornou cúmplice daquilo. Então o que aquelas pessoas plantaram, ele também acabou colhendo por ter ajudado. Então cabe a você, peregrino, saber filtrar as pessoas a quem está ao seu redor. Saber com quem você está andando, saber com quem você está agregando e com quem você está compartilhando a sua vida. Porque pessoas ao seu redor podem e trazerem frutos sobre a sua vida a qual você não plantou, mas que por estar naquele local você vai colher também os frutos a qual elas plantaram. Jefferson, então significa que eu também posso colher alguns problemas por estar convivendo e habitando com pessoas que praticam o pecado, sim. Da mesma forma como você pode também ser abençoado por andar com pessoas sábias, andar com pessoas prudentes, andar com pessoas que vivem na palavra do Senhor Jesus, pessoas que têm princípios. Então, dessa mesma forma como essas pessoas agregam por você estar junto delas, as pessoas que não fazem isso, que praticam o pecado, o erro, a perversidade, também te traz a dor do pecado. Então, cabe você saber filtrar, para que não aconteça o que aconteceu com Josafá. Josafá acabou sofrendo o pesar da mão do Senhor sobre a vida dele, porque ele ajudou essas pessoas.
a qual não havia necessidade de ele ter feito isso. Ele poderia ter continuado a vida dele sem ter ajudado, já que elas praticavam a perversidade. Aqui pontuando novamente, não significa que você não deve ajudar, mas você tem que saber ter sabedoria para filtrar quem você está ajudando. Se aquilo que você está fazendo não está sendo o estopim para poder trazer mais maldade na vida de outras pessoas, trazer consequências drásticas na vida de outras pessoas. Se a pessoa a qual você está agregando valor, está utilizando o valor que você está agregando para fazer o mal. Então vamos continuando aqui, peregrino. E diz o seguinte, versículo 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscar a Deus. Então ele diz o seguinte, o profeta Jeú, mas tem um ponto positivo, Josafá. Você tem se aproximado do Senhor, você tem praticado alguns ensinamentos do Senhor, você colocou o coração para obedecer a Deus, você arrancou a idolatria. Naquele tempo, pessoal, os israelitas viviam muito no culto a deuses estranhos, a qual isso é abominável para Deus. Jefferson, isso é abominável sim, peregrinos. Para o nosso Deus é abominável ter os seus filhos, nós que fomos feitos para o adorar, que nós fomos feitos para o exaltar, nos prostrar para outros seres, os seres chamados seres de luz, seres de trevas, que alguns chamam, ou Deus, como outros chamam de deuses, ou como outros chamam, como demônios, anjos e outros seres espirituais. Quando você faz isso, você coloca em xeque a sua vida e a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque você está dando adoração a outro a qual não merece adoração. A outro que é somente como você, servo para adorar a Deus. Então, quando você começa a fazer isso, você acaba se afastando do Senhor Jesus. Então, Josafá, pelo contrário, ele tornou a tirar todos os postes ídolos de adoração que o povo de Judá tinha, que adorava outros deuses. E por isso ele aqui agregou e se aproximou um pouco mais de Deus, por fazerem o pessoal buscarem o verdadeiro Deus e não mais outros deuses, mas sim buscar o verdadeiro e único suficiente Deus, que é o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, aquele tido somente como Deus, porque ainda Jesus ele não tinha vindo se transformar 100% em carne e 100% em Deus aqui na terra. Então, aqui nós temos aqui, repetindo o versículo 3, boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração a buscar a Deus. Então, outro ponto importante, nós temos que dispor a nossa vida, nosso coração o que é? A nossa mente, pessoal. O seu coração é isso aqui, ó, mente, onde passa todos os seus pensamentos. Então, ele dispôs a mente dele em adorar o Senhor. Ele se propôs dentro dele e disse, a partir de hoje, eu vou buscar ao Deus dos meus pais, o Deus que me tirou e nos tirou da terra do Egito, que nos tirou da terra de sofrimento, aonde nós passávamos dias e dias trabalhando como escravos. Então, Josafá, ele buscou ao Senhor. E continuando aqui no versículo 4 diz, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Betseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Então, Josafá, como governador, como rei, ele levou todos aqueles que estavam ao seu redor a cortarem ligações com outros deuses, para que eles pudessem adorar somente ao único e suficiente Salvador, o único que realmente existia, o único que realmente poderia o ajudar, que poderia transformar e que poderia trazer a solução dos problemas dele. Então, Josafá colocou para que todos ali voltassem a adorar o Deus do pai dele. E qual era o Deus do pai dele?
era o grande eu sou, o que se apresentou a Moisés, aquele que se apresentou também a Abraão quando estava no deserto e mandou ele contar as estrelas. Então, esse é o nosso Deus, peregrino. Nós não devemos cultuar outro ser a não ser Ele. Jefferson, isso é você que está dizendo, não sou eu, peregrino. É a própria palavra do Senhor Jesus. Está escrito aqui, ó. Eu só estou lendo. Então, isso não é meu, essa palavra não é minha, mas é sim de Deus. Ele deixou aqui para nos orientarmos. Por isso que a Bíblia está feita e foi feita. Para que a gente possa ser orientado a caminhar de forma prudente, de forma sábia. Então diz o seguinte, continuando aqui, versículo 5: estabeleceu juízes no país em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. Então, no julgar, Ele está convosco. Então, olha o que Josafá estava dizendo. Cada um de vocês que governam, que são juízes na minha região, vocês não tratem de somente julgar por julgar as pessoas. Vocês julguem de forma justa, de forma coerente, de forma coesa, de forma ética e mais ainda, de forma espiritual. Porque o que vocês estão fazendo, quando vocês estão fazendo com a permissão do Senhor. Então vocês julguem de forma clara e justa, porque quem vai julgar vocês e as suas atitudes é o Senhor Jesus. Então Josafá mostrava aqui como ele tinha temor a Deus. Então ele estava orientando o seu juiz a não utilizar da perversidade. Então vai dizendo aqui, continuando, no versículo 6. Disse, repetindo, aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. Gastes, Ele está convosco, e no julgar, Ele está convosco. Agora, pois seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita Ele suborno. Então o que é que Josafá estava dizendo? Juiz, é o seguinte: no nosso Deus, Ele não aceita troca, moeda de troca. Ah, Jefferson, mas é muito fácil, já vi muita gente fazendo isso. E mesmo dentro da igreja, Jefferson, dentro das congregações. Mas se eles fazem, não é porque um peca que você deve pecar, peregrino. Tira essa mentalidade de que se outro está falhando, você não vai fazer. Quem vai te dar o julgamento não é aquela pessoa, é o próprio Deus. Então, utilize-se da obediência, da justiça. E por isso que Josafá falou aqui ao juiz: da mesma forma como vocês têm julgado, o Senhor vai nos julgar de forma justa. E não pense você que Deus vai ser parcial, que vai pender para um lado. Ele vai ser justo. Ele não tem essa sendo parcial, ele não pende para lados. Ele é justo. E além do mais, essa justiça do nosso Deus é quem conduz ao nosso crescimento. E ele disse ainda mais: tendo ainda assim, ele declarou, e ele não é injusto. Então ele diz aqui, Deus, ele não é injusto. Muitas pessoas acham, peregrino, que Deus, ele é um Deus que deixa e absolve e recebe de braços abertos o pecado. Mas não é isso que acontece. Deus, ele não aceita o pecado de forma alguma, peregrino. Deus, ele aceita a gente. Deus ama a gente, mas o pecado ele abomina. Só que muitas pessoas acham que Deus ama o pecado. Não, está acontecendo, Deus está permitindo, eu estou pecando, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Quando você falha, você erra, Deus, ele tem misericórdia de perdoar você se você se arrepender, mas ele não ama o pecado. Pelo contrário, isso nos distancia do Senhor Jesus. Então, seguindo aqui, versículo 8. Também depois de teres voltado para Jerusalém, estabeleceu ali Josafá alguns levitas e dos sacerdotes
e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Então, Josafá, além de levantar juízes para dividir a carga, ele também fez outra coisa. Ele levantou levitas. Levitas eram homens que foram separados para cuidar da casa do Senhor, para cuidar do local do átrio de adoração a Deus. Então era uma família naquele tempo, pessoal, separado exclusivamente para cuidar, para zelar da casa do Senhor. E esses, a qual tinha essa disponibilidade e dever, eles também tiveram aqui outro compromisso, como Josafá mesmo disse, que eles tinham agora a importância de decidirem as sentenças contestadas. Então, quando uma pessoa contestava, acontecia algum problema, um mal entendido, a pessoa passava pelo juiz, e se ela não acreditasse que aquela sentença foi justa, eles procuravam os levitas para verificar se realmente a sentença do juiz foi justa ou se ele foi parcial, se ele foi tendencioso. Então, os levitas era a outra parte que cuidava de ver se os juízes estavam fazendo de forma justa os julgamentos. Então vamos continuando aqui. E diz o seguinte no versículo 9: Deu-lhe ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade, inteireza de coração. Então olha o que o Josafá estava dizendo: levitas, andem na presença do Senhor com inteireza. O que é inteireza? Com pureza. Pureza de coração. Pureza de coração, o que é que ele está dizendo? Sua mente esteja limpa. Limpa do que? Da perversidade. Mas ande com os princípios. E como é que eu faço, Jefferson, para manter a minha mente limpa? Você vai manter sua mente limpa todos os dias combatendo com ela, peregrino. Porque enquanto você viver, a sua mente vai tentar te arrastar para o pecado. Porque a nossa carne, ela tem essa fome e sede de pecar, de errar, de falhar, porque o pecado é doce. Você pode estar dizendo agora, não, Jefferson, o pecado não é doce. Não, o pecado é doce, peregrino. O pecado é doce, a consequência que é amarga. É a dor da consequência que a gente sente amargura, mas você cometer o pecado, ele é doce. Ele é algo legal, ele é algo bom, mas a consequência, o resultado final é que amarga. Então, o Josafá falou aqui que era rei naquele tempo. Levitas, ande com inteireza, que a sua mente esteja voltada para Deus. E você pode estar perguntando, como eu disse, como é que eu ando, Jefferson, com inteireza de coração? Se alimentando da palavra. Não é do que eu estou falando, mas disso aqui, da palavra. Por que, Jefferson? Porque muitas pessoas já acham que o que a pessoa está falando vem de mim, mas não é meu, pessoal. É da palavra de Deus. Se você abrir sua Bíblia e começar a buscar, Deus vai falar contigo. Deus, ele não necessita mais utilizar levitas, sacerdotes como antigamente. Ele morreu para isso, Jesus. Só que mesmo assim, tendo total liberdade de entrarmos na presença do Senhor, poucos são aqueles que buscam entrar na presença de Deus. Poucos são aqueles que buscam conhecer a Deus de fato, de verdade. Poucos são aqueles que têm real interesse de conhecer. Muitos vêm atrás do Senhor como forma de sanar uma dor, sanar um problema. Jefferson, tem algum problema nisso? Não. Mas o que é que adianta você sanar uma dor se você não conhecer o dono de toda a glória e que pode te trazer a sua salvação? É melhor você resumir a sua vida em apenas alcançar uma bênção, uma cura espiritual, uma cura física, uma bênção na parte financeira, seja em qualquer área da sua vida. Você alcançar isso, você ainda vai continuar vazio. Melhor é você conhecer e ter uma vida e comunhão com o Senhor Jesus, que aí você vai ter o próprio Deus, o dono de todas as coisas. E aí você não vai mais depender de buscar coisas, mas quando você tiver Deus, Ele vai te completar em todas as áreas. Eu estou me fazendo entender, peregrino? Então, foi isso que Josafá estava notando. Foi por isso que ele começou a levar o pessoal a parar de adorar ídolos. Então ele continuou aqui dizendo, no versículo 10, toda vez que vier a vós outros sentenças contestadas de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue,
lei, mandamento, estatuto e juízo. Admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornarei culpados. O que é que Josafá estava querendo dizer aqui? Ele disse: quando vier contestações sobre vocês, levitas, que vocês vierem alguém para contestar, sejam prudentes e justos. Quando vocês forem julgar algo, seja realmente íntegro, puro e justo, para que a mão do Senhor não pese sobre vocês, para que a injustiça não seja cometida, mas que vocês sejam íntegros. E por que, qual a importância de ser íntegro, Jefferson? Porque, peregrinos, quando você é íntegro, você está plantando um fruto que é para o longo prazo, um fruto que vai te trazer recompensas. Mas Jefferson, eu vejo aqui no mundo, aqui no Brasil, onde eu estou vivendo, o que mais se faz é injustiça. Mas a injustiça vai chegar um momento que a consequência vai ser paga. E muitas vezes a consequência, peregrino, não é somente a morte física, é a perca do seu bem mais precioso, é a sua salvação. As pessoas acham que a maior perca que um ser humano pode ter é a morte. Não é, peregrino. A maior perca é você morrer sem ter a sua salvação. Aí é a maior perca. Porque você lançou a sua alma, que é eterna, no lago você lançou sua alma no lago de enxofre, de fogo que arde para a eternidade. Então, essa é a maior perda. Porque a morte todos nós vamos passar. Jefferson, você vai passar pela morte? Vou, peregrino. Vou. Eu estou aqui, mas amanhã pode ser que eu não esteja. Você pode estar me ouvindo hoje, mas amanhã não. Mas a palavra sempre vai existir. Porque a palavra é vida. A palavra é da parte do Senhor. Então ela sempre vai existir. Sendo por mim, sendo utilizado ao Senhor para falar com vocês, peregrinos, ou sendo por outros peregrinos que estão na mesma jornada e que tem a missão de dissipar a palavra do Senhor. Então, eu sou apenas o instrumento, a mensagem é do Senhor Jesus. Então, nós vamos continuando aqui. E diz o seguinte, ele falou no versículo 11 agora: eis que Amarias, o sumo sacerdote, eis que a Maria, o sumo sacerdote, presidirá nas suas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais, e à vossa disposição. Sede forte no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Então, o que é que Josafá estava querendo informar aqui? É o seguinte: quando você começar a caminhar com Deus, quando você começar a andar no Senhor, se todo o seu caminho você mostrar prudência, sabedoria, o Senhor será contigo. Ele será contigo. Jefferson, mas como é que eu vou mostrar prudência no meu caminhar, na minha vida? Você vai mostrar prudência quando você começar a utilizar e praticar a palavra de Deus. Quando você realmente viver a palavra do Senhor. Quando o Senhor dizer assim, ó, libere o perdão, peregrino. Você liberar o perdão. Jefferson, mas eu não consigo perdoar. Jefferson, perdoar é esquecer. Jefferson, perdoar significa eu conviver com a pessoa? Não, peregrinos. Perdoar é você realmente entregar e deixar, e aceitar e dizer: isso aconteceu, não aceito o que aconteceu, que Deus abençoe essa pessoa. Não necessita você viver com ela, não necessita você caminhar com ela, só basta você liberar o perdão e você continuar a sua história e parar de ficar mastigando o problema, mastigando algo que aconteceu, ficando como uma vaca. O que é que uma vaca faz? Ela rumina, ela pega o capim, ela mastiga, bota para o estômago, volta para a boca, volta para o estômago, volta para a boca. Então o que é que isso quer dizer, Jesus? O que é que você está dizendo que é uma vaca, Jesus? É isso, pessoal.
o conceito disso que eu acabei de passar é que muitas pessoas ficam mastigando a dor, mastigando o rancor, a raiva, o ódio, porque elas não liberam o perdão. E bem mais fácil seria ela liberar o perdão, porque assim ela se tornaria leve, se tornaria mais fácil ela seguir a caminhada. E como é que eu libero o perdão? Dessa forma, reconhecendo que o perdão não significa conviver com a pessoa, sabendo que o perdão não significa você aceitar o que aconteceu, no sentido de dizer assim, eu sofri uma penalidade e aceito isso. Significa que você está entregando algo, eu não aceitei, eu não aceito o que aconteceu, não concordo, mas eu perdoo. Aconteceu na minha vida, que Deus abençoe e que eu vou seguir em frente. Você solta aquele peso e continua caminhando. E muitas pessoas não conseguem fazer isso, peregrinos. E por causa disso, continua numa vida e num ciclo. Um ciclo de problemas, um ciclo de dores. Um momento ela está bem, um momento ela está mal, um momento ela está péssima, e um momento ela está legal. Ela fica nesse ciclo porque ela fica ruminando o problema, ruminando uma dor. Então, não faça isso. Aprenda a liberar o perdão. E dessa forma, você vai poder crescer espiritualmente. Jefferson, o que é que isso se conecta no que estava falando aqui Josafá? No ato de ser prudente, no ato de andar em justiça com o Senhor, no ato de os levitas e dos sacerdotes praticarem o que realmente era certo. Então, Josafá, ele teve esse problema. Por quê? Porque muitos dos reis que vieram a Israel, muitos praticavam a palavra, outros não. E o que é que acontecia? O pessoal vivia nesse ciclo de subida e descida, subida e descida. Por quê? Porque alguns reis, com o seu livre-arbítrio, levavam as pessoas a praticarem o pecado. Jefferson, mas um rei conseguiria fazer isso? Sim, pessoal. Porque naquele tempo, quem governava, quem dava as leis, quem ditava o que devia ou não devia acontecer nas cidades era o rei. Então muitas pessoas ficavam à mercê da ordenância de um rei. Então, por causa disso, elas acabavam acatando alguns dos mandados ou leis que os reis faziam. Então está aí a importância também, peregrino, para você não ficar preso a mandados, para não ficar preso a dogmas ou doutrinas que não são do Senhor Jesus. É você conhecer a palavra. Você tem que se alimentar da palavra. E como é que eu alimento, Jefferson? Lendo ela. Jefferson, mas eu não entendo quando eu leio. Você peça ao Senhor Jesus. Ore a Deus. Sempre quando você for ler a palavra, peça a orientação do Senhor Jesus. O Espírito Santo está ao seu lado. Jefferson, o Espírito Santo está ao meu lado, sim, peregrino. Além do mais, ele habita em você quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. É Ele que te dá o discernimento. Jefferson, você já passou por isso de não entender a palavra? Sim. No início da minha trajetória espiritual, eu li a palavra e também não entendia. Mas com o tempo eu fui entendendo que eu precisava de uma orientação que não era física, mas sim espiritual. Precisava de uma sabedoria que não era algo que era terreno, mas sim espiritual. E assim eu fui clamando e suplicando a Deus. Porque a gente, quando fala com Deus, Ele atende, peregrino. E mais ainda, quando nós mostramos que nós temos sede da palavra, é como se nós mostrássemos para Deus o quanto Ele é importante. Imagine um pai. Um pai, quando tem um filho, que o filho desobedece, ele fica triste. Mas quando o pai vê um filho se dedicando para fazer algo, por mais que ele fale, ele erre em algo que ele esteja fazendo, mas ele está tentando fazer, o pai vai lá e ajuda, e fica feliz. Exemplo, se o pai manda o filho ir até um local e comprar algo, aí o filho vai lá e compra outro produto, que não era o que o pai pediu. Mas só a atitude dele desempenhar, dele ir, dele querer ir para ajudar, o pai ele fica feliz e ele vai e orienta o filho. Assim mesmo é Deus. Ele fica feliz em ver nós como filhos tendo a sede e o prazer de o buscar. Então sempre alimente isso em você, peregrino. Essa sede de conhecer a Deus. A sede de buscar ao Senhor Jesus. Aí você pode estar pensando, Jefferson, mas eu não tenho essa sede. Você tem, peregrino. Isso é só sua mente tentando turvar
a sua comunhão espiritual. Jefferson, a minha mente sempre vai tentar turvar, sim. Por quê? Porque a mente é carnal, a mente é falha, a mente tem pecado, é erro. Então o que é que ela faz? Ela sempre tenta te impedir de chegar até Deus. Porque ela sabe que se você se chegar até Deus, ela não vai ter mais domínio sobre você. Você vai alcançar a liberdade. E essa liberdade é a liberdade plena. Não é uma liberdade ficcional, uma liberdade que vem somente do campo da ideia. Quando você conhece a Deus, você se torna livre. Você já não está preso a esse paradigma do mundo. Você começa a caminhar na contramão da vida, mas tendo consciência de que por que você está caminhando na contramão da vida. Como assim, Jefferson, na contramão da vida? Na contramão do que o pessoal comumente pratica, dos pecados que comumente as pessoas fazem. Elas fazem isso muitas vezes de forma ignorante, com falta de consciência. Elas estão ali dominadas pela carne. E é por isso que é importante você se alimentar da palavra. Quando você vai se alimentando da palavra, você vai criando consciência. E quando você vai criando consciência, você vai aprendendo a domar todo o seu aparato, a sua mente. Você vai aprendendo a saber lidar com os seus sentimentos, com suas emoções, com os pensamentos que vêm e vão, pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, pensamentos de mágoa. Isso você vem aprendendo e você vai utilizando aquelas ferramentas que eu te disse. Utilizar o perdão, entregar o perdão. E tudo isso está dentro da palavra, sim, Jefferson. E sim, peregrino. Tudo isso está dentro da palavra. Quando Josafá ele colocou o coração para servir ao Senhor, ele teve que enfrentar esses empecilhos. O empecilho de as pessoas quererem adorar outros deuses. O empecilho das pessoas não aceitarem que o único e suficiente Salvador era o Senhor Jesus. O empecilho das pessoas já estarem acomodadas e acostumadas a cultuarem outros deuses com rituais, com outras oferendas. E quando ele trouxe isso, com certeza trouxe um desconforto para aqueles que já estavam acostumados com a prática do erro. Jefferson, e caminhar com o Senhor Jesus tem momentos que traz desconforto, sim. Nós ficamos desconfortáveis porque Ele vai tirar de nós tudo aquilo que não agrada, que tudo aquilo que não faz parte da essência. Mas que quando transformado, você vai ficar agradecido, você vai ficar com gratidão para com Deus por Ele ter tirado de você. E você vai dizer, realmente, quem era eu e quem sou eu hoje? Deus, Ele traz essa transformação. Então, essa era a palavra de Deus para a gente, peregrino. Então, nós viemos aprender a caminhar com o Senhor Jesus. Viemos aprender, como início da palavra, não vamos colocar outras pessoas, agregar com outras pessoas que praticam o pecado, para que você não se torne cúmplice delas, para que você não se torne cúmplice do pecado a qual ela comete. Ajude aquelas que praticam o bem, agregue na vida daqueles que praticam o bem, porque aqueles que praticam o mal, se você agregar com eles, você vai trazer consequências sobre a sua vida. Você vai colher plantação ruim, a qual eles estão plantando por se tornar cúmplice. Então essa era a palavra de Deus. Vamos fazer a oração aqui e vamos falar com o Senhor Jesus. Meu Deus, soberano Pai, graças nós te damos, ó Deus, por todo ensinamento. Meu Pai, crava na tábua da nossa alma. Nos ensina, meu Pai, a sermos prudentes, nos ensina a ser justo, nos ensina, meu Pai, a praticar Tua palavra em todas as áreas da nossa vida. Não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nos ensina, meu Pai, a caminhar, Pai, prudentemente. Abençoa cada um desses peregrinos que a Tua potente e soberana mão, meu Pai, abençoa, dá discernimento, meu Pai, na caminhada. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão tentando ler a Tua palavra e não conseguem entender. Dá discernimento também a esses, que eles possam absorver a Tua palavra a partir de hoje. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.